Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu escrever aqui o tema. As máscaras da homeopatia. Parte 2. Parte 2. Aqui. Fixar. Então, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá tudo certo aí? Tá dando pra escutar certinho. Me avisem aí, por favor. O áudio tá bom? Tá bem? Beleza, muito obrigado. Só se quiser compartilhar a live, tá? Com os colegas, que a gente já vai começar. Beleza? Hoje vai ser live treta. São as mais legais. São as mais divertidas. Nossa, veio um bicho aqui no meu olho. Aí. Veio para bastante gente agora. Então, só introduzindo o tema, né? Há umas 2 semanas atrás, eu acho, não sei, mais ou menos, 2 ou 3 semanas, a gente falou sobre as máscaras da homeopatia, né? Usando como base o capítulo, né, do livro do Dr. Denis Demarque, Homeopatia, Medicina de Base Experimental, né? Então ele tem um capítulo que ele fala só disso. Eu já falei, né, para vocês que eu sou absolutamente apaixonado pelo Denis Demarque. E esse livro aqui, para mim, deveria, assim, ser currículo básico para qualquer pessoa que quer aprender homeopatia. Então, assim, Então, assim, há um tempo atrás a gente falou sobre as máscaras da homeopatia. Se você ainda não viu, eu acho que não está dando mais para ver, porque agora ela só está disponível na nossa área para membros, né, para assinantes. Então, se você quiser ver a primeira parte, se você ainda não viu, né, quiser ver a primeira parte, vai ter que se inscrever na nossa plataforma para assinantes. Mas essa então vai ser a segunda parte, tá? E eu acho que vai ser a parte mais bacana e mais treta, né? Porque nós vamos falar de uma pessoa muito conhecida, de uma pessoa extremamente importante para a homeopatia e, na minha opinião, um dos casos mais tristes também, de uma coisa extremamente trágica que aconteceu com a homeopatia por causa dessa pessoa. Então, essa pessoa, ao mesmo tempo que ela foi um dos maiores homeopatas que mais fizeram bem para a homeopatia, ao mesmo tempo ela foi uma das pessoas que também fizeram muito mal à homeopatia por causa de uma coisa que eu vou falar para vocês, né, que é o problema de colocarmos máscaras na homeopatia, né, o problema de colocarmos a homeopatia no lugar onde ela não deve estar. Então eu estou falando de nada mais, nada menos que o Dr. James Taylor Kent, nosso amigo aqui, que qualquer homeopata é fã, né? É impossível não apreciar a magnitude, né, em relação à quantidade, né, de tamanho mesmo do trabalho desse homem, e não só isso, mas também a qualidade, né, a qualidade das matérias médicas, do repertório de Kent, são absolutamente extraordinárias, né, e vão ser utilizadas
daqui a 500 anos. Eu tenho até uma matéria médica dele aí também. Então, Léo, mas é uma pessoa tão importante, tão assim, por que é uma história triste, né? É uma história triste porque, infelizmente, Kent se deixou levar por esse problema que eu acabei de falar para vocês. Kent se deixou levar por uma vontade enorme de querer reafirmar os seus ideais filosóficos, religiosos na homeopatia. E sendo assim, quis levar a homeopatia para um lugar onde ela não deve estar. Que é o que acontece muito hoje em dia, que é o que eu acho que sempre vai acontecer, por um problema muito assim básico, que foi o problema que infelizmente o próprio Hahnemann nos colocou por conta dos seus escritos. Então, a maneira com que Hahnemann muitas vezes trata, usando uma maneira de linguagem um pouco espiritualista, por aí vai, leva pessoas que não entenderam muito bem filosofia, que não estudaram filosofia, que não sabem de fato a boa e velha filosofia, levam essas pessoas a levar a homeopatia para um lado onde ela não deve estar. Foi exatamente o que aconteceu com Kent. Se Kent conhecesse a boa e velha filosofia aristotélica, ele nunca teria feito essa cagada que fez de levar a homeopatia para um lado ocultista, para um lado que ela não deveria estar. Então, a Kent seguia, além do próprio Hahnemann, obviamente, seguia um tal de Swedenborg, que é basicamente um filósofo, cientista, pesquisador daquela época, né? Que, digamos, meio que expôs uma doutrina filosófica ou algo do tipo sobre o mundo, né? Sobre os seres humanos e essas coisas. E Kent era fã, né? Era seguidor, e então basicamente ele fez aquilo que eu falei. Ele quis reafirmar essas concepções dele, né? Com a homeopatia. Basicamente, o que Swedenborg falava, né? Então ele expunha um tipo de filosofia, que era um tipo de monismo, né? Um termo que o próprio Denis Desmarques utiliza, que é um tipo de monismo panteísta, ou seja, é um tipo de concepção de que existe uma substância original que originou tudo, né, e todos, em cada pessoa, em cada mineral, em cada vegetal, só que de uma forma panteísta, ou seja, dizendo que essa substância original tem, de alguma forma, virtudes, né, e qualidades divinas, ao mesmo tempo que também tem virtudes e qualidades da matéria. Ou seja, basicamente ele quer dizer que cada pessoa, cada ser, cada coisa na Terra possui essa substância original que originou essas coisas, só que essa substância ela é originada de um mesmo princípio, de um princípio divino, porém que em cada uma das coisas tem uma ascensão, às vezes uma característica superior. Então, por exemplo, nos seres humanos essa substância ela é superior, e em outros tipos, por exemplo, no mineral isso é inferior, e esse tipo de coisa. Então, basicamente, o que isso faz, né? O que essa concepção filosófica faz? Ela suprime a distinção entre Deus e o mundo, que é uma característica do panteísmo, né?
Então tudo é Deus, por exemplo, né? É basicamente o que essa concepção filosófica vai trazer para a gente. Mas qual que é o problema disso? Né? Isso não é só algumas concepções do Kant? Olha, se fosse só isso, não haveria problema. Né? Se fosse só isso, daí não teríamos problema. O problema maior é que o próprio Kant, como eu falei, quis trazer essas concepções para a homeopatia. Ou seja, Kant entendia que de alguma forma existia esse princípio, né, original em cada substância. Sendo assim, o que ele pensava é que o medicamento homeopático nada mais era que reduzir a substância de maneira tão reduzida, né? De maneira tão grande, tão infinitesimal, que fosse possível chegar, né, até esse princípio original. E aí começa a cagada, e aí começa assim a desgraça toda, porque com isso, com essa questão de as diluições, o processo farmacotécnico que é empregado no remédio homeopático leva esse remédio a então deixar, né, de ser aquilo que era e então apresentar essa substância original com qualidades divinas, né? Então, basicamente o que ele falava era isso. Não é à toa que Kant utiliza as altíssimas, né, potências para tratar os seus pacientes, que é o que acontece até hoje com os que são kentistas, né? Então, basicamente o que ele falava era que era então necessário reduzir a massa desse medicamento a tal ponto que só restasse essa substância original, né? Bem, só nessa concepção, só nessa mínima concepção, nós já temos um problema assim gravíssimo. Ou seja, se o objetivo é somente reduzir a massa da substância a um princípio original, e se esse princípio original está em tudo, né, e em todos, então para que eu necessito escolher um tipo de remédio? Né? Onde cabe aí a questão da semelhança? Ou seja, por que eu tenho que dar arsênico e naquela outra pessoa eu tenho que dar pulsatila, se os dois, com o processo farmacotécnico, vão liberar essa substância original? Ou seja, vocês vão começando a entender, vão aí começando a meditar um pouco sobre essas questões e vocês vão ver que isso vira um completo imbróglio, né? Isso começa a virar uma bagunça. Tá, mas então por que isso? Por que eu só não pego uma única coisa e faço o processo farmacotécnico homeopático e aí então saio dando para todo mundo? Né? Esse é um ponto. Porém, isso não é o principal dos problemas quando a gente fala nesse processo. Um dos principais problemas que a gente pode colocar também é o fato de que se ele trata essa substância original com qualidades e virtudes espirituais, então olha, a natureza, né, a qualidade dessa substância original o espírito, é espiritual. Logo, se ele faz isso, esse processo é absolutamente inconcebível. Ou seja, se a gente fala aqui, com o processo farmacotécnico, ali nós temos uma substância original, uma substância de qualidades divina, uma substância de qualidades de espírito, de espiritual,
isso é absolutamente uma coisa que não é possível ser concebida. Ah, Léo, por quê? Nós somos materialistas? Não, isso não tem nada a ver com materialismo. Isso tem a ver com metafísica. Tá? Quando você vai estudar metafísica e você vai tentar entender um pouco sobre a essência das coisas, você vê que isso é uma coisa que não há como ser concebida. Ou seja, quais os problemas metafísicos que vão surgir daí? Por exemplo, né, se você transforma essa substância, né, o arsênico com álbum, por exemplo, se você transforma e com processo farmacológico você libera essa substância original, e ali então você tem a substância original de qualidades espirituais, de qualidades divinas, como é que aquilo se mantém dentro de um frasco? Ou seja, você está compreendendo? Como é que algo que tem natureza espiritual pode ser preso, pode ser concebido, né? Fechado dentro de um frasco de remédio? É absolutamente inconcebível isso, metafisicamente falando, né? Como que algo que tem uma natureza superior, acima, pode ser preso em algo que tem uma natureza inferior, material? Não tem cabimento, né? Então, só para a gente colocar aqui um trecho que o Denis Demarque está citando isso, ele vai falar o seguinte: o fato de diluir e de submeter a sucções, ainda que vigorosas e prolongadas, uma substância mineral, vegetal ou animal, pode reduzir cada vez mais a sua massa e tornar manifesta a ação qualitativa específica do medicamento, com maior acuidade ainda, uma vez que a diluição e a dinamização são mais desenvolvidas. É impossível, presta atenção, é impossível admitir a separação total do elemento quantitativo da forma substancial qualitativa, sem resultar no nada puro e simples. Ou seja, por mais que a gente dilua e processe aquele remédio, né, várias e várias milhares de vezes, é impossível que aquilo, daquela natureza, se torne, chegue a ficar numa substância totalmente qualitativa sem resultar no nada puro e simples. Entende? É impossível que, reduzindo aquilo de maneira máxima, não se torne nada, pura e simplesmente assim. Ou seja, como nós sabemos hoje em dia, né, pelos estudos mais avançados acerca do remédio homeopático, nós sabemos que na verdade, o remédio, o que ele deixa, né, o que a substância arsênico álbum deixa impressa, é uma assinatura molecular, é uma conformação molecular diferente. Ou seja, é diferente você diluir e dinamizar água pura e diluir e dinamizar uma solução hidroalcoólica com arsênico álbum. A diferença está aí. A ação molecular que a entrada do arsênico álbum causa na substância vai ser diferente da que ele não está. Logo, ele deixa uma assinatura molecular naquele soluto, naquele solvente, na verdade. Ou seja, não quer dizer que o arsênico álbum desapareça e apareça a sua substância original, originadora. Ou seja, isso é absolutamente inconcebível, isso é uma coisa completamente, vamos usar o termo certo, louca. Não tem menor cabimento filosoficamente falando. Isso não tem como existir. Então, o próprio Denis Demarque, né, ele vai, então eu vou ler de novo para vocês. É impossível admitir a separação total do elemento quantitativo
da forma substancial qualitativa, sem resultar no nada puro e simples. Ou seja, o medicamento ele vira nada puro e simplesmente. Ali não tem mais pura e simplesmente arsênico albo. Não tem mais mesmo. Por quê? Porque o que ele deixa lá é uma assinatura nas moléculas do solvente. Então, é mais ou menos isso, tá? Agora, aí está o grande problema, né? Aí mora o problema. Ou seja, o que Kant quis fazer? Ele quis reafirmar, né, as suas concepções filosóficas e religiosas dentro da homeopatia. Mas não só isso, ele quis elevar a homeopatia a um nível em que ela não deve estar. Então o próprio Denis Demarque, ele cita aqui no livro, né, um trecho do próprio Kant, que o Kant vai falar o seguinte: cabe à homeopatia ocupar-se dessas coisas, recolher tudo o que é do domínio do ser verdadeiro e da existência. Vai me desculpar, mas isso é maluquice, tá? A homeopatia não faz isso. Infelizmente, como eu disse, é uma coisa muito trágica, muito simples, mas infelizmente Kant, ele tinha uma concepção filosófica, um entendimento e conhecimento filosófico extremamente raso. Extremamente raso. Recolher tudo o que é do domínio do ser verdadeiro e da existência. Kant, o que a homeopatia tem a ver com isso? A homeopatia é um método terapêutico. O que ela tem a ver com isso? E aí então o próprio Denis Demarque vai falar, né, que Kant queria levar a homeopatia para um lugar que ela não deve estar, para um lugar onde as coisas são para os metafísicos e para os teólogos, e não para a homeopatia. E isso é absolutamente óbvio, né? Então, só vou ler agora, para terminar, um trecho também aqui do Dr. Denis Demarque, em que ele vai resumir tudo isso e vai falar tudo o que eu desejo deixar para vocês. Certo está que o homeopata pode interessar-se pelo relacionamento da sua ciência com a ciência suprema. Qual que é a ciência suprema? Teologia e filosofia, ou então filosofia primeira, como a gente pode chamar também. Não tem o direito, porém, de tomar o lugar do filósofo. Correria o risco de levar a crer que suas concepções filosóficas e o método são inseparáveis, e que este se deduz de princípios a priori, quando, como vimos, se baseia integralmente na indução experimental. Ou seja, isso é uma coisa que o Denis Demarque fala muito e explica de forma incrível no seu livro. A homeopatia é uma ciência que se baseia na indução experimental. É o terreno sólido, inatacável, sobre o qual Hahnemann o estabeleceu. Hahnemann estabeleceu a homeopatia através da experiência, através da experimentação, da indução experimental. Agora a parte mais importante. Foi em virtude de Kant haver posto na homeopatia a máscara do ocultismo swedenborgiano que o nosso método, sobretudo nos países anglo-saxões, que observam rigorosa obediência quentista, assumiu
o aspecto de seita. Como eu disse no começo da live, é um ocorrido trágico, né? É uma coisa absolutamente trágica isso ter acontecido. Não é à toa, como o próprio Denis Demarque afirma aqui no livro. Denis Demarque viveu lá na década de 50, 60. Denis Demarque afirma, né? É por isso que em países anglo-saxões, onde se observa uma prática homeopática estritamente kantiana, a homeopatia é vista como uma seita. Tá? E não é à toa que, por exemplo, nos Estados Unidos, a homeopatia hoje em dia quase não existe, né? Tanto isso é verdade, tanto isso é uma tragédia, que, por exemplo, na França, a homeopatia somente sobreviveu. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Graças ao trabalho deste homem aqui, Denis Demarque, né? E claro, de outros homeopatas franceses, mas Denis Demarque, com uma concepção filosófica verdadeira, uma concepção filosófica verdadeiramente estudada de forma profunda, né, com conhecimento profundo de filosofia, consegue então colocar a homeopatia onde ela deve estar, que é na área médica, que é na área de terapêutica, e não na área de teologia ou filosofia. Sendo assim, pessoal, quaisquer dúvidas, tá? Deixem aí agora, que nós temos mais um restinho de live aqui, tem um tempinho ainda. Deixem suas dúvidas aí, beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra cima. Parece que não. Caio falou nada de horóscopo. Não sei. Para mim, buscar orientação em questões de horóscopo para dar remédio homeopático é bobagem. Bem, a Índia ela tem, né, uma forte tradição budista, né, se não me engano, e algumas outras religiões, né, vamos colocar assim, que vão existir por lá. Mas pelo menos pelos indianos que eu conheço, não existe nenhuma, vou repetir, nenhuma tentativa de integração ou elevação da homeopatia para junto das suas crenças filosóficas, teológicas e por aí vai. A homeopatia é pura e simples mesmo. Não é à toa que a homeopatia na Índia é especialmente incrível, né, e tão disseminada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, só lembrando vocês, tá? Que essa live só vai ficar aqui, né, na página por uma semana. Então, se você não viu desde o começo, dá tempo ainda, né, de você pegar para ver ela toda. E depois dessa uma semana ela vai para nossa área de membros, né, de assinantes.
onde você só paga R$ 25,90 por mês para ter acesso a todas as lives e também as nossas aulas ao vivo, né, de sábado às 16 horas. Então, a homeopatia, onde ela foi tratada como ciência pelos próprios homeopatas, ela teve um crescimento, né? Então, nós tivemos isso no Brasil, né, assim, com alguns grupos, alguns institutos, só que depois isso foi decaindo um pouco, mas na Índia, principalmente, pelo menos pelo que eu conheço, né, eu não conheço os outros, né, que são famosos lá na Índia, mas pelo menos que eu conheço é o Dr. Prafu, né, que eu conheço bem. Ele trata a homeopatia com estrita concepção científica, de terapêutica médica e por aí vai. O Dr. Prafu, principalmente o Dr. Prafu, quando você estuda o material dele, o trabalho dele, você vê um esforço assim monumental para realmente trazer as concepções hahnemannianas, trazer as concepções homeopáticas e olhá-las sob o prisma da ciência moderna, das ciências médicas modernas. E não é à toa que o trabalho, né, do Dr. Prafu é absolutamente frutífero e demonstra frutos muito, 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 muito incríveis, né? Então é isso. Então, pessoal, é isso, tá? Se não ninguém mais tem perguntas, quero agradecer a todos pela participação, tá? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E lembrando, tá? Toda segunda-feira estamos aí às 9 horas. Maria Cláudia, qual livro? Aqui eu citei o livro do Kent, né, que é o Lições de Filosofia Homeopática. Eu citei o livro, né, na verdade a live toda foi baseada no livro do Dr. Denis Demark, né, Homeopatia, Medicina de Base e Experimental, que é esse daqui. Isso o Denis é Homeopatia, Medicina de Base e Experimental, tá? Para mim esse daqui é assim, até hoje eu acho que é o livro que mais, não sei, mas é o livro que eu mais amo na homeopatia, assim, até hoje pelo menos. É o autor que eu mais considero, assim, concepções de filosofia homeopática mesmo, né, de boa filosofia. E tem os livros do Prafu, são 3, né, que eu também citei, que é Teoria da Supressão, Teoria dos Agudos e O Fim da Miasmação dos Miasmas, tá? Os livros do Prafu também, tá? Se você tiver condição, pelo amor de Deus, pro bem da homeopatia no planeta Terra, leia e estude de modo muito profundo esses 3 livros do Prafu também, tá? Então é isso, tá? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Se você não conseguiu ver a live toda, assista, né, ela todinha agora durante essa semana. E se você quiser se inscrever na nossa plataforma de assinantes, manda um direct, a gente explica certinho tudo mais. Mas também é só entrar no link lá que está na descrição da página, na biografia da página, que já vai te levar para a área de inscrição, né, para você fazer a inscrição na nossa plataforma. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.